الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Caros irmãos, sintam-se cumprimentados. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, vamos dar continuidade à nossa lição do livro Al-Kaba'ir, e estamos hoje na sexta lição, e ainda continuamos com Al-Kabira Al-Thaniya, que é Qatlu An-Nafsi, o homicídio. Nós, na aula passada, se recordam, falamos de 2 versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. E também falamos do versículo do Surat At-Takwir, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. E com base nesses 2 versículos, nós falamos do aborto, que é um dos tipos de homicídio, e lá mencionamos aquilo que é a opinião do Sharia, que é o hukm dentro do Sharia do aborto, e trouxemos as opiniões dos ulamais a respeito desse assunto de aborto. E havíamos prometido na aula de hoje, na lição de hoje, continuarmos com o mesmo versículo, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, mas vamos abordar aí aquilo que as pessoas conhecem como planeamento familiar. E vamos, inshallah, mencionar, vamos falar qual é a opinião do Sharia em relação a este planeamento familiar, e também vamos falar as opiniões dos ulamais e cada ideia com as suas provas em relação a este assunto. E inshallah, daí já, se o tempo nos ceder, vamos continuar com aquilo que vem aqui já plasmado dentro do livro Kitab Al-Kaba'ir. Em relação ao planeamento familiar, nós sabemos que planeamento familiar é um conjunto de ações que tem como finalidade contribuir para a saúde da mulher, saúde da mãe, a saúde de toda a família, assim como a saúde da criança. Este é um dos conceitos que mais ou menos vai em conformidade com aquilo que são os preceitos, que são os objetivos do Islã, porque existem outras definições que contrariam aquilo que é o espírito da nossa religião islâmica. Então, o planeamento familiar é este aqui, este é o seu conceito. Só que existem 2 coisas que nós temos aqui de perceber. Existe aquilo que nós chamamos de Tanzim An-Nasli, que é o planeamento familiar, e aquilo que é chamado de Tahdid An-Nasli. Tahdid An-Nasli é algo que, por exemplo, eu digo que quero ter apenas
2 filhos, ou quero ter apenas um casal. E depois disso, usando várias formas, vários métodos, vou fazer com que depois daí eu não tenha mais filhos, depois daí eu não tenha mais a capacidade de fazer ou gerar mais filhos. Esse tahdid an-nasli, onde as pessoas dizem que quero apenas ter 2 filhos, ou não quero ter filho de vez, e usam alguns métodos, sejam cirúrgicos ou métodos naturais, até o ponto de fazer com que esta pessoa não seja mais fértil ou esta pessoa não tenha mais a capacidade de ter filhos. Este tahdid an-nasli, existem 2 opiniões dos ulamais. A primeira opinião é de que é haram, é proibido no Islã você fazer tahdid an-nasl, quer dizer, fazer com que você não tenha mais filhos ou ter um número determinado de filhos e daí fazer de tudo para que você não tenha mais filhos sem justa causa. Isto é haram no Islã. Existe uma outra opinião que diz que se esse tahdid an-nasl for por uma razão justa, por exemplo, que um médico, um técnico reconhecido, ele vem dizer que se, por exemplo, esta mulher engravidar, poderá esta gravidez fazer com que ela perca a vida, porque o organismo dela não tem condições para fazer filhos. Aí podemos recorrer já aos métodos para fazer com que a pessoa não tenha mais filhos. Ou este homem não pode ter mais filhos, aí também podemos recorrer aos métodos, fazer com que este homem não seja fértil e não ter a capacidade de fazer filhos. Aí podemos recorrer. Isto é acerca de tahdid an-nasl. Existe aquilo que nós chamamos de tanzim an-nasl, que é o planeamento familiar, como é conhecido nos últimos tempos. Em relação a este assunto, também existem 2 opiniões divergentes. Existem 2 opiniões divergentes. A primeira opinião, que é a opinião de Al-Imam An-Nawawi e outros, dizem que fazer o planeamento familiar é makruh. Não chega a ser haram, mas sim chega a ser makruh, é algo indesejado. E quer dizer, algo que poderá mais ou menos aproximar ao ponto de ser algo proibido. E eles trazem como prova o hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith esse narrado por Imam Muslim, foi perguntado ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anil azl, acerca do al-azl. Al-azl significa você interromper o coito. Interromper o coito. Que é o coito interrompido ou interromper o coito, que é quando chegar o momento de o homem esporar, ao invés de esporar no ventre, no útero da sua esposa, ele espora fora. Esse é que é chamado de al-azl. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam caracterizou este al-azl como sendo al-wad'u al-khafi, o homicídio menor. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam suila an al-azl faqala dhalika al-wa'du al-khafi, dhalika al-wa'du al-khafi. O profeta respondeu dizendo que al-azl, você lançar o espermatozoide ou esporar fora do útero, é homicídio menor. É homicídio menor. E trazem também como prova este versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Significa que você está a praticar um homicídio a partir do momento que você está a lançar ou está a deitar, entre aspas, aquilo que ia gerar filho, você está a lançar fora do sítio propício que foi prescrito para você lá lançar.
E também trazem outras provas dizendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomendou que nós temos que nos esposar, temos que casar e temos que aumentar o número de pessoas. Onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mubahim bikum al-umama yawm al-qiyamah." E no outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Tanakahu takatharu, fa inni mubahim bikum al-umama yawm al-qiyamah." Esposais ou casem-se com aquelas mulheres que fazem filhos e aquelas que vocês amam, porque eu, quando o meu umma for superior em termos numéricos em relação aos outros profetas, então eu aí vou me orgulhar, vou me vangloriar e vai ser muito bom para mim. E no outro hadith diz: "Tanakahu", casem, takatharu, e multipliquem-se. Eu vou me vangloriar, vou me exibir perante dos outros profetas que têm um número menor de seguidores em relação ao número que é do Ummah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, estas são as provas que eles trazem. E An-Nawawi diz que por causa do profeta ter chamado de Al-Azl como sendo o homicídio menor, é prova suficiente para dizer de que é makruh você fazer al-azl. A segunda opinião, que é a opinião de Jumhur ulama, a maioria dos alimos, e que eu acho também ser a opinião que está muito perto daquilo que é a verdade, que está mais certa, onde os ulama dizem que é jaiz, é permitido você praticar al-azl. E eu dizia que al-azl é você explorar fora do sítio propício de você poder lançar os seus espermatozoides, quer dizer, explorar fora do útero. A partir do momento que você está a se relacionar com sua esposa, quando chega aquele momento H, você ter a capacidade e a força suficiente de você retirar e lançar fora o espermatozoide. E eles dizem que essa permissão tem suas condições. Não é uma permissão total e completa, aberta, absoluta, não. Tem suas condições. E eles mencionam nestas condições 3 condições. A primeira condição é de que esse azl, que nós podemos considerar de planeamento familiar, que foi feito pelos sahabas no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enquanto ainda o Corão estava sendo revelado, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não proibiu que fizessem esse tipo de planeamento, assim como Allah subhanahu wa ta'ala não enviou nenhum versículo que impedisse que os sahabas deixassem de fazer o azl. Esta permissão, como dizíamos, tem algumas condições. A primeira condição é de que o tal planeamento não pode ser uma exigência, não pode ser uma obrigatoriedade de uma entidade superior. Isto é, não pode ser um governo, não pode ser alguém que seja político ou um líder religioso que vem dizer que a partir de hoje esta comunidade tem que ter, por exemplo, um número X de filhos. A partir de hoje vocês devem fazer o planeamento porque temos problemas econômicos ou temos problemas sociais, então devem fazer o planeamento familiar. A segunda condição é de que o tal azl tem que ser algo combinado entre o casal, entre o homem e a mulher. Deve haver uma conversa, deve haver um diálogo entre eles os dois, e os dois chegarem a um consenso, todos eles estarem rápidos, estarem a compactuar a mesma opinião de que vamos fazer o planeamento familiar. Em outras palavras, não pode ser apenas o homem a decidir que vou fazer azl, vou explorar fora do útero, e também essa decisão dele não pode ser unilateral. Ele tem que conferenciar com a sua esposa, e esta esposa tem que aceitar. Esta esposa tem que aceitar porque é direito dela ela ter filhos,
É direito dela, ela sentir o gosto de fazer amor com o marido dela, e esse amor tem que ir até ao fim. Não pode ser algo interrompido, que ela de repente vê que alguma coisa está a se interromper. O istimtá tem que ser um istimtá mútuo, e ela também tem que sentir esse istimtá e tem que estar rápido. A terceira condição é de que não se pode fazer o planeamento familiar por causa do medo da pobreza, por causa de situações econômicas. Porque o que acontece hoje, maior parte dos países, principalmente os países do Ocidente, os países que estão em via de desenvolvimento, fazem o planeamento familiar por causa de problemas econômicos, por causa de problemas da pobreza, por causa de problemas de não terem a capacidade de educar os seus filhos, por causa de problemas de não ter a capacidade de sustentar aos seus filhos. Então, não podem ser essas três razões. Devem ser outras razões, como, por exemplo, pode-se fazer o planeamento familiar, está autorizado a fazer o planeamento familiar, se for uma mulher, por exemplo, que é muito fértil e ela anualmente concebe. Por exemplo, concebeu agora, em 2020, e 9 meses depois, teve filho, e em 2021 voltou a conceber. Aqui, esta mulher está autorizada, ou vai lá, este casal está autorizado em fazer o planeamento familiar para dar espaço de amamentarem a criança, para dar espaço de esta mulher fisicamente se recompor por causa do desgaste que ela já teve durante 9 meses. Então, ela poderá se recompor amamentando a criança até chegar a vez de estar já, quer dizer, a fisionomia dela, a saúde física dela estar já preparada para uma outra gravidez. E o tempo de espera poderá se usar aquele que Allah subhanahu wa ta'ala já diz no Coran: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ. As mães amamentam os seus filhos حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ durante 2 anos. لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ, para aquele que quer completar o tempo de amamentação. Significa que o tempo previsto para que uma criança seja uma criança saudável, uma criança forte, é de 2 anos. Então, durante esses 2 anos que ela está a amamentar, poderá fazer o planeamento familiar, poderá fazer o azl para não conceber. Ou poderá ser um intervalo de 3 anos, ou um intervalo de 4 anos, segundo aquilo que eles vão combinar, desde que não seja um interromper, um planeamento que vai fazer com que não apareça mais nenhum filho. Quer dizer, depois deste filho já não temos que fazer sempre azl para não termos mais filhos. Este quer dizer, é uma das razões. A outra razão, por exemplo, pode ser que a menina casou-se ainda jovem e ela acha que primeiro quer completar os seus estudos, por exemplo, está na faculdade, quer completar os seus estudos, poderá combinar com o marido: meu marido, vamos lá esperar primeiro eu poder estudar, graduar, e depois daí podemos fazer os nossos filhos. Também está autorizado, porque não é um tempo indeterminado, não é um tempo determinado que não vamos fazer mais filhos. Ou por causa da saúde da própria mulher, vamos lá supor que esta mulher teve um filho via cesariana e foi dada um intervalo de tempo, por exemplo, de 3 anos ou de 5 anos para poder esperar e depois vir a conceber. Portanto, nestes moldes é permitido fazer o planeamento familiar. Quais são as provas que, primeiro, proíbem que não se pode fazer um planeamento familiar por causa de problemas econômicos ou situações econômicas? São os versículos que nós recitamos na aula passada, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ.
Não podem matar os vossos filhos, tirar a alma dos vossos filhos por causa da pobreza que vocês estão a viver neste momento, porque nós alimentamos aos vossos filhos, assim como alimentamos a vocês. E no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Não podem matar os vossos filhos por causa do medo de problemas econômicos que provavelmente no futuro vocês poderão ter. Nós damos o sustento a essas crianças, assim como damos sustentos a vocês. Agora, quanto à prova que autoriza fazer sul-azl, fazer esse tipo de planeamento, temos hadith de Jabir radiallahu anhu, narrado por Imam al-Bukhari e Imam Muslim, onde ele diz: Kunna na'zil ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Nós praticávamos o azl, que é de esporar fora do útero. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. E esta informação chegou aos ouvidos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Falam yanhana. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não nos proibiu. Tem uma outra versão onde Jabir bin Abdullah diz: Kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Nós praticávamos o azl e o Qur'an estava ainda a ser revelado, e esta informação chegou aos ouvidos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele não proibiu a gente praticar o azl. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando foi perguntado num outro hadith acerca do azl, ele disse: La alaykum alla taf'alu. Não tem por que deixarem de fazer o azl. Ma kutiba khuliq, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala já prescreveu de que vocês vão ter filho xixi, hiya ka'inatun ila yawm al-qiyamah, esse filho vocês vão ter, mesmo que vocês façam o azl, mesmo que façam planeamento, se Allah já prescreveu de que vocês vão ter filho, mesmo usando qualquer tipo de truque para vocês não terem filho, Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer acontecer aquilo que ele já prescreveu que aconteça. E este é o planeamento que era feito no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o Coran também estava sendo revelado. Mas este tipo de azl pode ser que o homem não consegue, porque não são todos homens que têm essa capacidade, têm essa coragem de, aquele momento já em que ele fica desnorteado, que chega à altura de esporar, ele conseguir esporar fora. Poderá não conseguir, e são poucos homens que conseguem isso. Aí já aparecem os outros métodos de planeamento que a ciência hoje introduziu e são conhecidos. E o Islã, quanto a isso, desde que esses métodos não provoquem problemas na saúde das crianças, não tenha indicações de efeitos colaterais, como por exemplo provocar o cancro da mama, como por exemplo provocar hemorragias, como nós sabemos que a maior parte dos métodos de planeamento provoca hemorragia nas mulheres, ou fazem com que as mulheres tenham uma bexiga grande, ou fazem com que o útero tenha muita sujidade, e fazem com que elas também ganhem algum peso. Se esses métodos não tiverem esses problemas, os tais métodos o Islã autoriza, como por exemplo, nós temos, vamos mencionar aqui alguns métodos físicos ou barreira, como por exemplo, o diafragma é autorizado, o preservativo masculino, assim como feminino, o Islã autoriza se a intenção é de fazer um planeamento, porque por aquelas condições que nós aqui mencionamos. Temos também, por exemplo, o espermaticida, também é autorizado. Temos outros métodos hormônicos, por exemplo, o anel vaginal, o implante subcutâneo é autorizado, os injetáveis é autorizado, as pílulas, aqueles comprimidos, aquele planeamento via oral, o Islã autoriza. Temos o método intrauterino, por exemplo, o DIU, que é um dispositivo intrauterino, também é autorizado. E também temos os métodos cirúrgicos. Esses métodos cirúrgicos, o Islã estes aqui o Islã não autoriza. O Islã não autoriza, a não ser por justa causa. Por exemplo, a laqueação das trompas. Ir às trompas e laquear, ou amarrar para que
o ovo não cruze com o espermatozoide, laquear ou mesmo cortar, o Islã proibiu. Ou a vasectomia, que é ir até ao escroto, aos testículos, e fechar o tubo que, quer dizer, depois do espermatozoide ser produzido, onde o tubo, o espermatozoide corre, fechar aquele tubo, interromper a passagem do espermatozoide. Estes dois métodos são proibidos no Islã, que é a laqueação e a vasectomia, esses são proibidos. Temos também, por exemplo, o método de calendário, a temperatura bucal, temos o muco cervical. Esses todos os métodos são autorizados porque são equiparados, são comparados com al-azl, são comparados com al-azl, então leva o hukumo de azl caso não crie problemas na saúde. Portanto, depois de já termos mencionado esses outros métodos de planeamento familiar, comparando esse método ao azl, chegamos à conclusão de que o Islã autoriza a partir do momento em que você, ao fazer isso, está convicto naquilo que foi a palavra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando foi perguntado acerca do azl, que é de explorar fora do útero. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu: La alaykum alla taf'alu ma kutiba khalqa nasamihi hiya kainatun ila yawm al-qiyamah satakun. Vocês não têm por que não praticar o tal azl, não têm por que não praticar o planeamento familiar, porque aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala já prescreveu de que há de nascer uma pessoa X, há de nascer uma criança X, mesmo que vocês tentem impedir o seu nascimento, esse nascimento vai acontecer, porque só acontece aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala já prescreveu. Logo percebe-se, meus caros irmãos, que o planeamento familiar é autorizado no Islã, desde que o motivo que leva ao planeamento não são aqueles três que nós mencionamos, que é de que existe uma obrigatoriedade de uma entidade superior, de que também esse azl é feita de forma unilateral, mas se for de consenso do casal, o tal planeamento é autorizado, e a maior condição é de que o motivo não pode ser por causa de problemas econômicos, problemas da fome, problemas da pobreza, porque Allah subhanahu wa ta'ala responsabilizou-se em alimentar tudo aquilo que cavalga e anda nesta face da terra, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Não existe nenhum daba, nenhum animal, nenhum ser vivo que anda aqui nesta face da terra, a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala se responsabilizou com o seu sustento. E Allah subhanahu wa ta'ala também, a partir do momento que Ele criou todas as criaturas, يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, o momento em que Ele criou os céus e a terra, Ele قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا, fez com que cada indivíduo que passar por esta face da terra tenha o seu sustento sob a responsabilidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, meus caros irmãos, para terminar, por causa do tempo, vamos fechar por aqui e continuamos na próxima aula, ainda acerca deste capítulo de homicídio, de qatl nafsi, de tirar a alma. E, inshallah, penso que na próxima aula fecharemos este Kabira Athania. E espero que tenham percebido, tenham compreendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, poderão ligar para o número que aparece aí no ecrã do vídeo, ou poderão ligar, mandar no grupo Acenda Reta ou grupo Da'wa Nakala, inshallah, dentro daquilo que são as possibilidades de conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá, vamos responder. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.